Aê, minha gente, primeiro episódio! Uhul, caralho! Chegamos. Tempo, né? Nosso primeiro Finalmente esse episódio. primeiro episódio saiu, hein? Porra. Tava difícil, hein? Mas, porra, se você tá na pior, É que você tá bem. né? Eita, gente, tem que fizer esse primeiro episódio, hein? O que é que a gente tem hoje pra comentar, hein? Aliás, Qual o afinal de tema de contas, hoje? exatamente, quero saber que já conhece o tema de hoje, mas antes a gente podia já se apresentar, né? Meu nome é Gilberto Meu nome é Jackson. Meu nome é Johnson. O meu nome é Marvin. e juntos nós Nossa. somos o podcast. O podcast Miolo de POC. Sim, gente, tá sincronizado. É tudo tchau. Tem jeito de sincronizar, né? Antes de começar, gente, segue a gente nas redes sociais. Instagram, Verdade. Facebook, Twitter, @miolo de POC. Miolo de POC, gente. Sem errada. Instagram, Twitter, Facebook. Tem Vamos e-mail também, né? Sabe do que a gente vai fazer durante a semana, que a gente vai estar atualizando tudo por lá. Vamos acompanhando aí a saga das POC. Participar também, né? Que a gente vai precisar disso também de vocês, um feedback para saber o que é algum tema específico que vocês queiram que a gente aborde, enfim, que vocês participem também do negócio. Qual é o tema de hoje, hein? Abra Hoje, a porta desse armário que não tem censura. pra segurar. Tá. Saída do armário. Saindo do armário, gente. Esse é o nosso tema de hoje. Antes de começar a falar, eu já peço desculpa pela bagunça que vai ficar às vezes, porque a gente tá gravando à distância e não dá pra controlar a hora de falar ou não, tá? Tá se virando como pode. A gente já tá começando arregaçando, né? Com esse primeiro episódio, saindo do armário. É um tema babadeiríssimo. A gente tem muitas coisas aqui, principalmente o aconteceu comigo, que é aquela parte que a gente fala nossos depoimentos. Tem umas Isso. coisas aí pra contar pra vocês. Já começa com uma voadora no meio dos peitos. Gosto assim. Vamos começar falando, né, gente? Esse lance quando a gente saiu do armário, né? Como é difícil, né? É tudo muito complicado, né? Não? Por que que precisa, né? Na verdade, acho que a primeira pergunta é essa. Por que isso é tão necessário, né? E ninguém vive pedindo pro hétero dizer assim, eu sou hétero, né? Não precisa disso. Né? O que me irrita, né, especificamente é justamente isso. A necessidade de você ter que se apresentar como gay quando uma pessoa hétero não se apresenta como hétero. Porque ninguém chega pra mãe e dizer, mãe, sou hétero. Eu acho que a questão não é irrita essa, né? Pra que eu vou ter que chegar pra dizer que eu sou gay, gente? Eu acho que o que irrita mais. O pessoal fica uma pressão, fica. E aí, Sim. mas tu é, não é? É, deixou de ser. Como... E fulaninho, é? Ai, que Ai, as ódio. perguntas de trabalho. Eu acho que as perguntas são os piores. É o que mais irrita. É a pergunta, entende? Não é tanto Não, pior esse lance de... Pior do que essa, quando descobre que você namora, aí fica o questionamento de tipo, aquela pergunta clássica, quem é a mulher? Eu olho pra um lado e pro outro e faço, nenhum dos dois. Tem dois homens aqui, meu amor. Tá cega? Né? Horrível esse tipo de pergunta. As Assim. perguntas Todo mundo já passou E por essa pergunta. brincadeirinha, entre aspas, né? Que acham que é uma brincadeirinha inofensiva e tal. Não, sei o isso quê, não é mas brincadeira, uma coisa não. que incomoda. Então, por isso que eu Na falei verdade entre é uma aspas, brincadeira, né? é falta de respeito mesmo, né? Isso. No Eu caso, a falta acho. de respeito. Que se chama. Pois é, Falta- gente, eu é acho que, aquela na verdade, isso é muita coragem, porque noção não tem, né? Pra pessoa sair e perguntar um negócio longe. desse. A noção passou longe. Acho que em relação Nossa. a quando sair, não tem um tempo, né? Eu acho que tipo, cada um tem o seu tempo, tem que se respeitar o tempo das pessoas, tipo, cada pessoa vai ter seu tempo. É muito relativo isso, não tem como dizer quando exatamente. Mas eu acho que é quando você se sentir bem pra isso, você se sentir à vontade, né? Exato. O pior é quando essas Lembrando pessoas que fazem esse tipo de pergunta, que lhe questionam que você dá uma patada de volta, ainda acha ruim. E lembrando que você também não é obrigado a sair desse armário, né? Exatamente. Você não é obrigado a tá debulhando sua vida pra todo mundo. As pessoas aqui são muito curiosas, muito sem noção, muito desrespeitosas, Exato. porque isso aí só diz respeito às pessoas às quais você se relaciona, né? Exatamente. Não, a você mesmo, acho que nem as pessoas que você relaciona, né? Acho que o importante é você se sentir bem. Exato. No caso, eu falei Não relacionar viver o relacionamento dentro do armário. Isso, é como a gente falou no início, ninguém chega se apresentando pra ninguém e dizer, eu sou hétero. Por que a pessoa tem que chegar tipo, no seu ambiente de trabalho e já dizer a todo mundo que você é gay? Qual a necessidade disso? O povo é tão sem noção que o povo tem gente que já chega dando um currículo, né? A gente viu casos bem recentes, né, em relação a isso. O povo acha que o currículo vai na frente, né? Porque eu sou engenheiro, porque eu sou isso. Porque aí a pessoa tem que chegar assim, eu sou gay. Ou Inclusive, você- de preferência, essa informação deve ser a primeira informação do seu currículo, se brincar.
Porque as pessoas acham que ou acham que a gente é tipo um bicho no zoológico, né? Que é pra eles ficarem. Pra exposição, né? A pessoa tá Exatamente. chegando ali pra aparecer. Eu não chego Ai. pra ninguém perguntando o que, é que as pessoas fazem ou deixam de fazer, né? Então, Eu já por não gentileza. eu já fico na minha, já não faço esse tipo de pergunta pra ninguém, que é pra pessoa entender que não precisa se intrometer na minha vida, mas as pessoas insistem em Sempre fazer o existe, né, essa grande curiosidade das pessoas em Ai, querer esse saber amor de sobre pessoa. Porra, se tu tá curioso, então vai fazer com um gay. Tá a tão curioso. sexualidade dos outros, né? Ah, Existe um grande tabu em se discutir sobre sexualidade, mas para querer saber dos outros, não, mas aí isso aí não é todo nem mundo quer saber. parece Eu acho que que bom, é não, recorrente. é curiosidade. isso. Não tem pra tabu. O tabu é pra pra vidinha deles, mas as suas tem que rasgar. Enfim, Mas me poupa. acho que, como tu estava comentando, é quando cada um se sentir bem, sentir à vontade. Você tem que se sentir pronto para isso. Você tem que estar. Porque assim, você vai enfrentar, né, uma sociedade, você vai enfrentar julgamentos, você vai enfrentar várias coisas que você realmente tem tem que gente estar pra enfrentar a preparado família. psicologicamente para receber tudo isso. É uma carga muito grande de informações. Eu lembro de que eu tive que lidar com muita coisa muito cedo e não foi fácil, foi um pouco complicado. A pessoa, você às vezes tem muitas dúvidas em relação a muitas coisas ainda que você ainda não conseguiu solucionar. Enfim, no meu caso, né? Posso falar sobre mim. E, tipo, você às vezes não tem uma coisa para que você consiga ser guiado, né? De uma forma mais, assim, uma linearidade. As coisas vão acontecendo e você vai tendo que lidar com aquilo e resolver da sua forma. É muito. Eu não tive um exemplo, uma pessoa próxima, para que pudesse me guiar disso. Foi muito complicado. Mas, se você se sentir à vontade, bota a cara no sol, Vai lá e faz. saia do Gente, armário, isso é e a tua saída maravilhoso. foi bem cedo, né? Gente, Foi. tem gente, vale lembrar que tem gente que é arrancada, né, de dentro. Tem gente que não sai, é arrancado, por falta de opção. Justamente por isso que a gente tava debatendo agora, a invasão de privacidade das pessoas, né? Eu Eu digo acho que eu posso. que eu fui arrancado. Eu sou um dos que fui arrancado à força. Eu digo nesse podcast, vou expor pro mundo, pro inteiro, que eu fui arrancado. É porque uma pessoa desse podcast, ela não contente com ela ter sido arrancada, ela arrastou todo o restante do rolê. Não foi assim. Todo Peraí, mundo. eu vou ter que me Expôs defender. todo mundo. Episódio, não Vou foi assim. expor. Quem Conte manda como você foi. andar Conte. comigo? Seguinte, foi assim. Conta como foi tua saída. Tá, vou já pro meu caso. Meu Deus, tem que ser, né? Seguinte, acho que eu tinha 15 para 16 anos. Estava ficando com um menino, conhecendo um garoto, né? Eu já tinha certeza daquilo que eu gostava e tudo, já não havia mais dúvida em relação a isso. Eu já estava começando a desenvolver relações e tal. E era no tempo do antigo MSN, né? Do falecido. Saudades, inclusive. É bom que já vai entregando a idade, né? É bom que já entrega a idade, né? MSN, Esse Orkut, MSN é uma coisa acabou bem... em 2010. Primeiro shade do episódio. Pera, esse tá que ano mesmo? Oi. Aí eu conversava muito com as pessoas, principalmente pela internet. Eu, como adolescente, geralmente a internet deixava as coisas mais, tipo, tinha mais privacidade na internet, né? Você não precisava estar numa chamada de áudio e tal, as pessoas não iam ouvir sua conversa, você conversava bem tranquilo. E eu gostava muito de conhecer as pessoas pela internet. Aí, enfim, eu tava conhecendo uma pessoa que eu já conhecia pessoalmente, a gente conversando. Por acaso, nesse dia, eu tava na casa do meu pai. Tava usando o notebook dele, na internet dele, enfim. Tava lá no fim de semana e tava conversando com esse garoto pela MSN. Conversei bem muito. Nesse tempo tinha um programa que gravava as conversas, ele salvava as conversas no computador. Que No você caso, o programa era o próprio MSN, ele fazia isso com você, era uma armadilha. Não, era querido. tipo a Ele gravava extensão. automaticamente, você Não tinha era que o lembrar próprio de ir programa. lá e apagar. Do MSN. Você tinha que instalar um negócio pra gravar, não era. Ele não gravava automático, não. Era uma coisa que você tinha Então, que acho que já tinha alguém querendo me pegar e eu achava que era do MSN. Exato. Não era. Mas eu lembrava de apagar toda vez que eu fazia isso. Agora eu lembrei, era não sei o que Plus, era MSN Plus, não sei o que lá. Uma coisa assim, uma Meu extensão que Deus do céu. Como que ela Então, no você PC que eu instalava. usava já tinha essa, menino. Meu Pois Deus é. do céu. Eu Aí sou do pronto, aí WhatsApp ficou pra lá a cá. conversa inteira gravada. Eu nem imaginava que isso tinha acontecido. Já conhecia, mas tipo, nem imaginava que tivesse instalado lá e beleza, passou, né? Quando foi mais ou menos uma semana depois, eu tava em casa, eu acho, eu tava na escola. Aí meu pai me ligou. Aí já com aquela coisa assim, né? Aquele clima. Ele me ligou, não sei o que é, eu quero conversar com você. Eu, oi? Dan, dan, Algo, dan, dan. algo aconteceu. Já fiquei. Eu tô rindo, mas é com Já respeito. as
pernas já bambeou, né? A pessoa já ficou, já Sobra fica aquele O fogo sangue já todinho, né? foge, né? A pessoa já passa mal, a pressão já baixa, aí. já começa a suar. Não, tá, tudo bem. Eu sempre demonstrava que, tipo, tava. Não podia demonstrar essa fraqueza, né? Aí, não, beleza, tudo bem, a gente conversa. Quando? Aí foi, marcou o dia, não sei o que e tal. Aí parece que foi no mesmo dia que ele marcou comigo. Eu consegui marcar com ele pra encontrar com ele no mesmo dia que ele ligou. Aí quando cheguei lá, não sei o que. Era um ambiente público, inclusive. Aí ele pegou o notebook, virou pra mim. Eu pensei que ele tava mexendo no notebook, porque ele tava trabalhando alguma coisa. Ele foi, pegou o notebook assim, virou pra mim e fez. O que é isso? Eita. Eram nudes. Não, Não não ligou, mas é com conversa. respeito. Era a conversa, gente, inteira. Ah, tá. Sabe? Tipo, eu me senti Nesse totalmente momento ela fez feliz. a Vanessa Camargo. Meu mundo caiu. Pô, é aquele exposed, né? Acho que é assim que as pessoas têm que fazer uma decepção na internet, Vou né? fazer igual o Gil, tô rindo, mas é com respeito, viu? Fique bem claro, gente, essa pessoa da conversa ainda não era a minha pessoa. Era Tem isso, a gente não explicou engraçado. isso, né? Que o quê? Que temos um casal aqui nesse podcast. Ah, é Ah, verdade, a gente não tem explicado, eu já tô expondo também a situação. depois a gente conversa sobre isso, garota. Vamos focar no babado aqui. Aí, ele foi, virou o computador pra mim e disse isso, né? O que é isso? Eu assim, olhei assim pra cara dele, a cara mais cínica do mundo, e foi e disse: O senhor já deve ter lido, né? Tá me Ah, falando, então sabe muito bem do que se trata. Aí ele foi e fez. É, mas. Aí foi e perguntou, né? Mas por que disso? O que é que. Aí eu disse, pronto. Aí eu tive que realmente Os questionamentos estão lá que sempre tem, né, gente? chegar naquela conversa Aceitar, ainda pra não. explicar, tentei explicar da forma mais Ai, disseram que era preguiça, aquilo né? mesmo Explicar que ele essas coisas. estava vendo, que era aquilo que ele tinha imaginado mesmo. Eu estava conversando com um rapaz e que eu realmente gostava de rapazes e que era aquilo. Eu já tinha certeza do que eu queria. Aí ele fez, então se é isso que você quer, acho bom você contar para sua mãe e para as pessoas que você acha que deve, tipo, o pessoal da minha família, né? Eu disse, olha, eu vou contar, eu vou sim falar com a manhã, é só chegar em casa. Eu ia para casa direto e ia falar com a minha mãe. Aí ele fez, não, tudo bem, se você não... Aí ele foi e disse assim, se você não disser, eu vou ter que falar. Aí eu disse, tá bom, mas pode deixar, eu falo. Cheguei em casa, depois disso, né, depois de todo esse auê, aí eu tive que me recompor emocionalmente pra chegar em casa e ter que conversar com a minha mãe na sequência. Isso é tão pesado, né? Se você não falar, eu falo. Essa Ai, frase ela é é, tão é pesada, né? muito pesado. Ela é Muito uma triste. agressão. É uma agressão essa frase, é porque porque impõe você fazer uma coisa que você não tá preparado pra fazer, né? Primeiro que ele não esperava a situação. Mas também, bicho, tu vacilou, né? Convenhamos. Mas Mas às assim, vezes quem procura nada. acha, né? Foi Mas é A pessoa exatamente. Tipo, ele procura, teve o quem vacilo procura dele. acha. Porém, teve o vacilo maior ainda da pessoa que foi lá procurar, né? Porque quem procura acha, como você tá falando, né? E ainda impor que a pessoa tem Exato. que fazer. Peraí. Enfim, Mas aí pronto, eu fui, né, com Tinha tudo aquilo quantos na anos nessa cabeça. época? Qual era a idade? Eu acho que eu tinha de 15 para 16, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu tinha mais ou menos Que isso. Eu trauma, né? tava, Que coisa bem eu pesada. tava terminando o ensino é bem médio ainda, agressivo, né? tava. Pronto, aí nesse mesmo momento eu liguei, né, pra o menino que eu tava conhecendo e falei, porque a conversa era especificamente com ele. Tipo, eu, nesse dia eu não tinha conversado mais com ninguém, só com amigos próximos e tinha falado com ele sobre isso. E a conversa que o meu pai leu foi sobre isso, né? Com ele. Aí fui falei, aí ele me deu ainda um bem que era só apoio. um, né? Já pensou? Me deu um apoio, me deu uma força e tal, e fez. Não, se você precisar de alguma coisa, a gente pode conversar, não sei o que. Eu disse, não, mas assim, eu tô indo pra casa agora e vou falar com a minha mãe, então vou ter que conversar com ela. Aí ele fez, não, conta comigo para o que você precisar. Foi uma pessoa que me deu apoio nesse período, né? Ah, que tudo. Foi. Menos mal, né? Pior que eu acredito que tem Eu pessoas fui numa me situação ligava como essa que não falam, né? desesperadamente, né? Porque assim, além de ter me exposto, tinha o nome dele lá, tinha foto e tudo. Sim. E meu pai, na conversa, ele me perguntou quem era o rapaz. Aí eu disse, né? Eu disse, não, é um rapaz que eu tô conhecendo. Não entrei em detalhes, enfim. Aí fui pra casa. Foi a viagem mais longa da minha vida de ônibus, né? Peguei o ônibus do centro pra o bairro onde eu morava. Eu acho que já morava em Mangabeira. Aí vim pra casa, com aquela tensão, esperando que ele realmente não tivesse ligado pra minha mãe, né? Pra contar nada. Porque eu queria realmente falar pra ela pra que ela não se sentisse, sei lá, pra que ele não falasse de uma forma
Eu queria falar do meu jeito, entendeu? Uhum. Pra que Já ele não não fizesse bastava, né? da mesma forma que ele fez Não com você, bastava a abruptamente. situação, né? Exatamente. Aí cheguei em casa e disse, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Aí pronto, aí já criou aquele clima em casa também, né? Porque assim, toda vez que eu dizia isso, a minha mãe era. Eu tocava aquela Coisa música babado. assim, Era uma coisa suspense. pesada. Eita. E aí pronto, aí eu pedi pra. Inclusive minha irmã tava, né, no momento. Aí eu disse, não, eu quero conversar só com a senhora, não sei o que e tal. Aí tudo bem. A gente conversou, expliquei a ela, aí pronto. Aí com a minha mãe a conversa foi mais emotiva. Uhum. Ela chorou muito, É diferente, né, gente? é, Tende a ser dessa pediu, forma. É. pediu pra Mãe é que. mãe. Pediu pra que tivesse muito cuidado e tal. Eita, menino, só Lara Fabian de fundo. Foi. Didn't come here to leave you. Ai, desculpa, gente, pelo Tudo. lugar que eu tô. Hoje tô horrível. A rinite atacou, enfim. Enfim, aí pronto, eu falei com a minha mãe e tal, conversei. Foi menos doloroso do que a questão que aconteceu com meu pai, porque eu tive a oportunidade de falar a ela aquilo que eu sentia, né? Expliquei como é que tudo funcionava e tal, que não era uma coisa recente, que não ia passar, que eu realmente era aquilo que eu queria, era aquilo que eu sentia e ponto. E Não ponto, mãe. Não adiantava é papai e questionar mamãe, mais é nada. papai e papai. Pois é. Aí eu disse, né? Aí, inclusive, essa conversa com meu pai causou um atrito muito grande entre a gente, porque foi de uma forma muito traumática. Eu meio que passei um tempo meio distante, sabe? Ele também, depois disso, ele tentou conversar comigo. Eu fiquei muito chateado, porque ele foi conversar com um tio meu, e essa pessoa, se tudo, qualquer pessoa, você pode contar a todo mundo da minha família, menos esse meu tio. Porque se Espalhou. contar a ele, Eita, a rádio da Boca família. aberta. Contou pra um que todos sabem. contou pra esse meu tio, meu amor. Não tem pra conversa. Furou o barco, acabou, afundou tudo. Aí pronto, aí ele foi conversar com meu tio e acabou que vazou pra família inteira em menos de uma semana. Menino, foi o acontecimento, hein? Aí veio os questionamentos do resto da minha família, né? Minha avó, não sei o que e tal. Chegaram pra me perguntar e eu tive que realmente reafirmar tudo aquilo que eu já tinha falado. Não sei o que. Ai, gente, que desnecessário, ó. Foi um período horrível, mas foi muito bom. O resultado que eu tive disso, depois disso tudo, da forma que eu me posicionei, ainda bem que eu já tinha meio que a maturidade para que lidar com tudo isso. E a Pois forma que eu é. me posicionei não deixou que as pessoas questionassem mais nada, entendeu? Apesar de eu não ter muito esse conhecimento e tal, mas foi dessa forma. Eu disse, é assim, ponto, e nada vai mudar, e é isso. Não Já passe, foi uma cajadada só em todo mundo, né? Foi vrá, já que é pra contar e todo mundo tá expondo mesmo a porra da situação, então vai, vrá. Um período próximo, eu já tava com aquilo, tipo, na ponta da língua já, na cabeça, e fui respondendo a todo mundo. E ponto, é isso. Quem quiser me aceitar desse jeito, é assim. Quem não quiser, boa Beijos. sorte. Paciência, né? E nessa história, a Johnson se tirou do armário por Nesse boi de o pai fogo. dele é casado com minha mãe. Ah, Então a gente Peraí, só peraí. Retoma andávamos essa juntos. história. Peraí, Marvin. Marvin, retoma essa história genealógica, porque bagunçou tudo. Nem eu entendi. Vamos Nem eu voltar. que tô com vocês direto, não entendi. Vamos de Vamos novo. lá, é uma história, é mais ou menos assim. Os pais de Johnson são separados. E o pai de Johnson é casado com a mãe de Marvin. Então, assim, Marvin vivia com Johnson. Se Johnson Andava saiu do assim, armário, rapaz. quem vai de tabela? Eu Que mesmo. conta, Marcos. Chutada. Fui arrancada. A Marvin foi Arrancada mais junto, uma vez. gente. A Marta era uma criança viada, né? porque Uma assim, criança a gente viada. já dava muita pinta, a gente já coloria o mundo, a gente já acordava no Gente, eles sábado. dançavam Madonna de colã na sala, minha gente, eu confesso. Eles arrasaram comigo, pelo amor de Só a Deus. mancha petrolífera. De cola não, mas assim, a gente escutava Madonna, tipo, no sábado de manhã, era o bom dia do sábado. Apenas. Olá, vizinhos, acordamos. Uma saída, foi uma confirmação do armário, assim. Foi meio que isso. Continua, Marvin. Pronto, nesse caso aí, como o pai de Johnson é casado com minha mãe, nós só andávamos juntos, então veio a pergunta, e Marvin, também é? Aí, Johnson, todo de paz, também. Aí que eu fui empurrar Johnson pra achou fora do armário. pouco, levou o irmão junto. Isso mesmo. E aos poucos também eu, né, gente? Ele arrastou, foi os três na vez. Não, o meu foi um pouco depois. Mas o meu mas foi por causa de você também, garoto. Gente, Foi não me você sinto também. assim. Tô me sentindo, Quebradora de corrente. pedrejado aqui. É, Meu Deus. a quebradora. Formação de quadrilha, amigo. Poderia contra mim. Mas enfim, foi isso, tá? Hoje todo mundo tá aí, ó, tá vivendo, tá todo mundo feliz. E é isso. E é isso.
foi muito bom que tenha acontecido nesse período, porque já me deixou mais livre, entendeu? Pra conseguir seguir. Eu não tinha nem completado a maioridade ainda, mas eu já era meio que... Eu ainda devia, né, satisfações e tudo aos meus pais e respeitava muito isso, mas eu meio que já não devia mais esse tipo de satisfação em relação à minha vida. É só vida pessoal, né? Uma coisa sua, né? Minha vida pessoal. Já era tipo... Já ficou explicado o que é que era e pronto, é isso. Certo, Marvin, mas fale mais. Ficou só nisso aí. Foi pro tabela, teu pai me perguntou, não teve conversa, não teve nada. Não, porque na minha Johnson te família deu um eu já chute tenho do armário tio- pra fora. Eu já tenho um tio que é homossexual, né? Gay. No caso de Então, Marvel, ele não foi o primeiro, né? Da família. isso. Então foi normal, assim, minha família aceitou de boas, foi uma situação normal, não teve muito estresse, meu pai aceitou de boa, minha mãe também. Já tinha Johnson pra Cruz, né? Era pra Judas, então o que Né? viesse era lucro. É, porque ele foi o primeiro da família. Acho que o caso de essa Marvel é um pouco família parecido com o meu por próxima. causa disso, que eu também não fui o primeiro, né, gente? Já tem minha tia, enfim, já tem outros casos, e assim, eu não fui o primeiro. Acho que por isso Mas também ninguém nunca me perguntou nada. o povo quer saber seu caso. Não, o meu foi por causa de Johnson, gente. Eu conheci Johnson, a gente começou a namorar em poucos dias. Você era hétero, tem Isso, eu sempre fiquei com... Ele não Eu era, sempre né? me relacionei com meninas, né? Até então. Aí conheci a Jones, que isso aí dá outro podcast. Se eu for contar a história do conhecimento, gente, é outro podcast. Não, resume Mas o negócio. histórias de vamos lá. amor. Histórias de amor. Momentos de amor. Enfim, conheci Johnson e inicialmente não apresentei a ninguém, enfim, ficou entre a gente. Só que aí nem demorou muito, viu? Mas assim, a necessidade, existia a necessidade, eu tinha que apresentar ele, né, gente? Porque eu comecei a sair com muita frequência, eu não saía muito de casa, eu saía pra cá, tipo, momentos bem isolados, tipo cinema, uma coisa bem assim, bem aleatória, eu não saía com muita frequência, e eu comecei a sair com bastante frequência porque eu tinha que encontrar ele, né? E a gente teve que inventar uma história. E dessa história, sim, Qual foi essa história? Johnson inicialmente era a Júlia. Ah, Até que Júlia caiu por terra e não deu certo essa história. Minha Até irmã. que John papatou de peruca. Muito prazer, meu nome é Julia. e a barba grande, Júlia. É. E eu comecei a ganhar presentes. E Julia comecei a tá ganhar as diferente, coisas. né? E em um dos presentes. Eu tô lembrando de um caso agora. Em um dos presentes, ele me deu um CD, né? Um CD de Ana Carolina, inclusive. A gente indo pra um show, gente. Aí ele me deu o CD de Ana Carolina. E nesse CD ele fez uma dedicatória e assinou. Aí ele tentou disfarçar a assinatura, tipo uma rúbrica em cima da assinatura. Não, Só que ficou nítido que não tinha como aquela assinatura ser o nome Júlia, gente. Tava bem escritinho lá. Lyndon A Johnson. última coisa que eu me preocupei nessa assinatura desse CD foi que parecesse com Júlia, porque eu nem passou pela minha cabeça que alguém fosse pegar. E minha irmã mexendo na minha... Ó, mesmo caso de mexer nas coisas da Sempre pessoa. Eficaz. Exatamente. Irmão. Aí foi lá, pegou o CD e chegou pra mim e perguntou. Perguntou não, ela já afirmou. Esse nome aqui não é Júlia. Eita, Isso ela era pequenininha, tá? Na época ela tinha o quê? 10 anos, gente? Acho que era isso. Mariana, sua sapequinha. Se você Esse tiver nome não é ouvindo Júlia. isso. Esse nome não é Júlia. E pronto. Ah, Daí eu só ri, né? Eu não afirmei Peraí, nada, peraí, apenas peraí. ri, gaitei muito. Pausa. Cale a boca, criança maldita. Bianca Nicole Feelings. Eu tô chorando. Vai, continua o caso. Pronto, mas não foi assim que aconteceu. Comecei a encontrar, continuei, né, encontrando ele com muita frequência, ele até que chegou o dia dele lá em casa. Mas assim, quando ele foi lá em casa, acho que minha mãe já tinha conversado comigo. Eu não tô lembrando direito como foi, gente, porque não teve essa história, tipo, descobriu alguma coisa, não. Foi de Mas peruca, eu né? lembro, isso, eu, tipo, meio que, tipo, conforme eu saía com ele, passava o final de semana inteiro, gente, fora praticamente. Aí teve a necessidade dele ir lá em casa, porque eu já frequentava a casa dele, e meio que ele foi. Minha mãe, a princípio, ela foi bem resistente, ela não queria, ela veio aquelas histórias todas de... Passou a levar de boas, assim, ele na sua casa. Sim, ele lá em casa, assim, de boa, sem Eu apresentar quero, nada, cara. apenas foi lá em casa, isso. Sim. Inclusive, você já foi lá em casa, nesse meio termo, tu foi lá em casa, Marvin, porque você andava com o Johnson ainda. Aham. Uma das vezes, inclusive, você passou lá em casa com ele pra gente poder ir pra algum show. A gente ia muito pra show, gente. João Pessoa, na época, era balada com força. Inclusive, foi naquela época daqueles eventos que tinha lá, sabe? Na praia, no centro, não sei o que, não sei o que. Aham. E meio que isso. Aí, quando ela começou a associar que Júlia não existia, que Júlia era Johnson de verdade, veio os Júlia não questionamentos. aparecia. Júlia não apareceu, ela entendeu quem foi que tava Júlia era aparecendo lá em casa, né? Já a lenda de Júlia.
E já tinha todo esse rolê. Ela começou a perguntar, ela chegou a perguntar a algumas amigas minhas se elas já sabiam ou não. As meninas na época não interferiram. Uma só que meio que interferiu, né? Mas assim, não disseram nada, deixaram pra mim conversar com minha mãe, obviamente. E eu disse a ela, ó, não existe esse negócio de influência, nada disso, tira isso da sua cabeça, não tem negócio que ninguém tá influenciando ninguém. Eu tô fazendo o que eu quero fazer e ponto, é isso. Obviamente, ela não aceitou de boa, não foi assim que aconteceu, levou um tempo, mas ela, depois de um tempo, ela viu que não adiantava insistir naquela de tipo, é porque fulano tá influenciando, ela acabou que aceitou e eu estou de boa. Inclusive, recentemente, ela chamou o Johnson de filho. Ai, que coisa mais linda. Sua mãe é um amor. Acabei de lembrar disso. Acho Foi uma tudo. pena que eu não fui pro aniversário dela. Exatamente, foi no aniversário dela. Mas não tem problema, É, outro dia eu vou lá. Ela Quando foi, eu chegar cheguei lá, para dar os eu parabéns sou bem dela e aí, nervoso. ela apresentou uma amiga dela. Foi bem, foi isso mesmo, ela foi chamar o Johnson de filho. Mas enfim, no início teve o atrito, mas depois de boa, gente. Agora sim, ele foi muito forte, viu, no início, porque a treta era direcionada a ele. Ela não vinha discutir comigo, entendeu? Ela ia falar com ele. Sério, Ela tua mãe meio que culpou ele. isso, ela queria culpar alguém, né, gente? Porque tem esse rolê às vezes, né? De ter alguém que tá influenciando e tal. E pai, na época, quem estava lá? Johnson, né? Eu sempre tenho que receber. Só pra deixar claro, tipo, por que que eu tô falando na época? Porque já faz tempo mesmo, gente, né? Porque daí é uma vida. Eles já são namorados, casados, e tudo isso, relacionamento tudo há 10 Há anos. 10 anos. Então foi direto do É. túnel do tempo. Todo esse acontecimento foi lá em 2010. Isso mesmo. Mas foi assim, não teve muito atrito, não. E com a família em geral, ninguém nunca chegou pra me perguntar nada. Já levei ele pra casa da minha avó, já levei ele pra casa da minha tia, já viajamos pra tudo, pra casa de Deus e o mundo, e ninguém nunca questionou nada. Como eu disse, eu não fui o primeiro caso. Acho que já tinha, tipo, tido os atritos com as outras pessoas envolvidas lá. Se pouparam de vir me perguntar, acho que talvez também pelo modo cavalo que eu sou, às vezes, né? Da patada de Deus e o mundo. Acho que por isso. Se pouparam. Uma Pessoa pessoa amável, calma, uma pessoa calma. Eu acho que se pouparam, né? Tipo, ai, não. serena. É isso mesmo, então eu acho que foi isso, né? Ninguém, sério, tava pensando nisso agora. Da minha família não tive questionamento de ninguém. De ninguém mesmo. Só minha mãe. Caramba. Foi tranquilo, pra mim foi tranquilo. Mas também foi por causa de Johnson, entendeu? Porque Johnson é o carro-chefe de toda a história. Levou Marvin, depois fui eu e assim foi. Sempre dei apoio a todo mundo, tá? Não fugiu. Não fugiu teve nem da como raiva. fugir. No meu caso, ele foi o apoio de verdade, que como eu disse, né? Minha mãe pressionou ele. Uhum. Pois é, E ele não foi foi firme, fácil. viu? Foi todo E ele foi firme. todo um processo, mas enfim, é isso. Acho que a gente pode ouvir agora como foi que Gil, né? O que aconteceu com o Gil? Eu sou hétero igual a Beyoncé, eu não passei por isso, mentira. Beyoncé, hétera que é. Hétero que é, Você tá maravilhosa. Xuxeta Feelings, amo. Gente, vamos lá. Um pouco diferente, né, da história de vocês. Vocês já conhecem essa história, obviamente. A gente já conversou várias vezes. Eu vou tentar fazer um resumão também, né? Basicamente, eu não lembro, de fato, eu não sei, de fato, como que foi descoberta a coisa toda, porque eu já tinha muito essa ideia na minha cabeça, assim, como o Johnson falou. Não tinha esse lance de pensa em garotas ou em garotas. Não, já estava tudo muito definido na minha cabeça desde cedo. Eu já tinha uns lances com geralmente o pessoal do colégio, né? Você tem muito lance, assim, e você acaba se conectando, né? E na época, assim, você não tinha muito esse lance dentro de casa, né? Ninguém conversava essas coisas com ninguém, né? Então era muito assim, a gente não tinha essa leitura do que é sexo, do que é... A gente tinha uma leitura do que a televisão mostrava, ou qualquer coisa desse tipo, não, tá tudo muito limitado, né? Então, eu fantasiava muitas coisas na minha cabeça, mas eu sempre fui muito observador. Sou muito crítico, inclusive, aí eu ficava observando. Então, eu criei um alfabeto criptográfico. Eu criei uma iconografia para as letras do alfabeto, e era assim que eu escrevia. Porque, caso também vocês, só os meninos aqui que me conhecem, sabem que eu esqueço muitas coisas, né? Eu tenho que Você estar sempre escrevia tipo o anotando. quê? Um diário? Era um diário que você fazia? Não, amigo, não era um diário. Eram coisas aleatórias. Coisas que eu via durante o dia. E assim, era uma coisa mais de descoberta, entende? Porque assim, tipo, você via algumas coisas, sentia alguma coisa, não necessariamente que eu quisesse alguma coisa com as pessoas, mas eu tinha essa necessidade de escrever para que eu não sei te explicar o que era. Eu escrevi porque, tipo, eu queria ter essa leitura. Eu acho que a gente fica se perguntando muitas coisas, né? Então era mais uma questão de registros. Não era bem um diário porque não existia não era todo dia que era escrito, obviamente.
Eram situações que iam acontecendo e eu transferia isso. E já por ter essa ideia, como eu disse a vocês, a gente não tinha essa ideia dessa educação para o sexo, para essas coisas. Então, na minha inteligência, eu criptografei, achando que aquilo ia ficar só para mim. Como descobriram o que eu escrevi, onde eu escrevi, porque, volto a dizer, para eu decorar uma coisa bem complicada, para eu ficar me lembrando, então, eu tinha fila do alfabeto, né? No mesmo lugar onde eu escrevia. Aí, acho que enfim, sei que chegou isso na mão da minha mãe. Você tem a chave da criptografia junto Não, da eu tinha o casa. alfabeto lá, porque eu esquecia, né? Quem que lembrava 26 letras, assim, desenho por desenho, gente? Complicado, né? Olha aí, Criptografia já de eram ponta a casos. ponta, que nem o WhatsApp. Já era nascendo um designer gráfico aí, ó. E não sei como descobriu, como encontrou. Eu escondi em algum lugar. Não vou me lembrar, porque de fato eu acho que eu bloqueei muita coisa dessa época. O resumo foi que trouxeram toda a minha família, assim, as principais personas da família, e Aquela eram. reunião zona. Isso, eu me senti um réu, né? Ai, Sabe assim, gente. Ainda bem você que me senta no pouparam nisso. meio, o povo senta ao seu redor e, tipo, você tá ali sendo julgado. Isso tinha quantos anos, mais ou menos, você lembra? Ih, lembro não. Era adolescente. Caramba, Então, assim, uma coisa pra, tipo, pra que ninguém descobrisse, né? isso, era tipo assim, uma coisa assim, uma cúpula, sabe? Eu tava só esperando a doutora Ana entrar. Doutora Ana entra aqui, por favor, nesse caso de família. Então, assim, você lá de réu, porque era o papel que eu estava exercendo ali, porque eu estava errado, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo, porque isso era uma influência de alguém, enfim, essas coisas todas que a família pensa, né? Essa loucura toda. Isso, sempre a culpa é de alguém, né? A É. mania de querer dizer, E ah, que é por na causa dessa. verdade, e que no final das contas não existe culpa de nada, porque eu nunca me senti culpado por ser quem eu sou. Então, assim, não tem que sentir culpa. Eles é que transferiram essa culpa aleatória na cabeça deles, essa viagem, pra mim. Eu também entendia, né, o choque que aconteceu disso tudo. Aí teve muitos processos no meio dessa coisa toda. Me mandaram pra psicólogo, mas eu, como sou uma pessoa muito revoltada mesmo, quem me conhece sabe que eu não guardo nada, tenho uma resposta pra tudo. Então, assim, a minha guerra começou, né? Eu digo, não, abriram guerra contra mim, eu vou pra batalha também. Aí vocês podem ficar se pensando, né? Poxa, um adolescente, eu digo, mas era, gente, real mesmo. Caramba. Eu fui. Autoconhecimento pesadão. Você tinha. Isso, eu fui pra cima também, porque assim, isso tava de encontro com o que eu era. E por que era errado? Uma coisa não é errado. Você não pode chegar pra pessoa e dizer que é simplesmente uma coisa errada ou que é uma coisa certa. Você tem que explicar o porquê. Você tem que convencer outra pessoa. Você me joga no meio de uma roda, me faz de réu, né? Me julga, simplesmente só me disse que eu cometi um crime. Não. Eu não estava cometendo crime nenhum. De crime maior, então era ter nascido, porque não existe esse negócio de influência. A gente já nasce assim, gente, pelo amor de Deus. Verdade. Enfim, eu sei que teve todo esse atrito, até o dia que eu me revoltei mesmo, e enfim. E o lance todo foi esse. Mas aos meus familiares que estiverem ouvindo, eu só queria dizer muito obrigado, porque mesmo com todo o trauma que vocês me causaram, isso só me fez, sabe, ficar mais forte. Porque isso me deu mais força para lutar, me deu mais força para correr atrás. E nós, enquanto população LGBTQIA+, a gente sabe que a gente tem que se desdobrar muito mais do que um hétero, a gente tem que estar sempre mostrando ser mais. Então, muito obrigado de fato, porque eu me tornei mais forte, sim. Sou essa pessoa muitas vezes chata, brigo muito, vou atrás do que eu quero, e aí da pessoa que se botar no meu caminho, porque o cacete come mesmo, sempre, e é isso aí. Eu vou brigar, porque assim como eu briguei, para que eu não deixasse de ser o que eu era e o que eu sou. Então, e quem me conhece também sabe disso, que eu digo 10 mil vezes, se eu tiver 10 vidas para voltar, eu quero vir da mesma forma, porque eu acho que fazer parte disso, isso é muito meu. Então eu não queria. As pessoas falam assim, porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, ninguém quer escolher ser LGBTQIA+, até porque a gente sabe o quanto a minoria sofre, né? Que a gente tem de passar todos os dias. As piadas, as coisas todas. Então, assim, a gente tem que ter muita força de vontade mesmo, muita garra para enfrentar. E foi isso que eu fiz. Então eu agradeço demais. Me causaram muitos traumas, sim, com certeza, né? Eu bloqueei muita coisa, né, dessa época, mas isso me fez só ficar mais forte.
pra poder não baixar minha cabeça, pra poder não deixar que ninguém me humilhe, que ninguém passe por cima de mim, principalmente quando se diz a questão de ser LGBT. Isso só me fortaleceu. Até porque isso não lhe faz melhor do que ninguém, né? Ah, Exato. Não, pelo visto, você foi o primeiro LGBT Foi. da família, né? Exato, amigo, fui. Continua sendo ou já... Olha, que eu saiba, eu continuo sendo. Então, eu tô ainda aqui, ó. Tô no ranking. Caramba. Tô esperando aparecer mais, gente, pra fazer companhia a mim. Agora eu não vou fazer como o Johnson fez, né? Que saiu arrastando. Sai desse armário, miséria. Exatamente. Eu não sai. quero fazer isso justamente porque fizeram isso comigo, né? Basicamente. Gente, Não me eu exporam. não sei, desculpe, pelo amor de Deus. Não me exporam. Eu queria só deixar claro, assim. Não, Johnson, não é assim, né? Pegaram parte Tirando onda com a situação, mas é porque assim, descobrindo Mas foi das ótimo, pessoas, assim. o outro ia por tabela, né? Pois é, infelizmente tem isso, né? Mas tem eu Diga cheguei quem foi tu ótimo. mandas e eu digo quem tu és. só acho. É isso, gente. Então eu acho que é isso. Pô, a gente tem que entender. As pessoas têm que começar a entender isso, né? Que cada um tem seu momento, que não adianta você pressionar ninguém. Isso é muito chato, é muito ruim ter que lidar com tudo isso. Respeitem o tempo das pessoas, respeitem as pessoas. Tipo, você não precisa, tem necessidade. E que se for necessário conversar com a pessoa, que seja para ajudar, né? Não venha colocar mais trauma em cima da pessoa, né? Porque a pessoa já fica naquela de, tipo, tá se contendo, de querer falar e não tem coragem, ainda vê a família inteira e fazer uma pressão toda dessa. Pois é, então eu acho que a família. Se não for para ajudar, também não se meta. E eu acho que um lance muito interessante é o seguinte: essa mesma coragem, esse mesmo fortalecimento que a gente tem de estar aqui no podcast contando, né, esses relatos, parte da nossa vida, eu acho isso tão importante porque outras pessoas que estiverem ouvindo vão poder se identificar, vão poder saber que todo mundo passa por algo parecido, né? Então, todo mundo, que cada acaba pessoa encontrando tem num relato força, né, também. E de repente, assim, já que a gente já tá nesse barco, mas tá todo mundo junto, sabe? Aquele negócio de ninguém solta a mão de ninguém. É esse, né? E esse É meio que. acredito que seja um dos motivos que nos levou a criar esse podcast, né? Que é mostrar para outras pessoas que o sofrimento é comum. O que a gente faça de bom, de ruim é comum. Então vamos dar força uns aos outros, vamos colaborar um com a vida do outro para poder seguirmos todos nós em paz, né? Pois é. Maior qualidade de vida e saúde mental possível. Verdade, como a gente comentou no episódio 0 também, né? É uma conversa. Isso. Se você não ouviu o episódio 0, volte lá. Tá disponível aí, pode voltar que tá lá. Pra você poder entender, né, o contexto de toda essa loucura que vai acontecer a partir daqui, né? Daqui em diante. Daqui pra frente. É daqui pra frente. É bom você escutar lá o 0 pra você meio que tipo, já se situar no ambiente. Não tem normalidade aqui, velho. Todo mundo, assim, passando do excesso do limite. Eu acho que Enquanto as pessoas dizem que tipo, o parafuso tá solto, o meu nem existe, amor. Devagarinho vocês vão se acostumando com as nossas vozes, vão identificar aí as personalidades. Acredito, todos diferentes. somos bem diferentes, apesar de Bem diferente. Apesar de ter coisas que tipo se parecem, mas é diferente, gente. Ah, gente, viva a diversidade, né? Tudo. Com certeza. tudo seria tudo tão chato se fosse todo mundo igual, né? Ah, que saco que seria. E a coisa em comum que os quatro têm, que une os quatro aqui nesse podcast, é o quê? A viadagem. Eu pensando que ia vir um termo bem normal, né? Eu acabei de dizer, não tem normalidade. Já... Correto. Muito bem. Perfeito. Mas então, gente, vem cá. O que vocês acham de famosos ou artistas que nunca saíram do armário, que estão sempre ali, que todo mundo sabe que é, mas que tá tentando enganar? Tem gente que saiu retardatário, né? Tem gente que morre e nem sai, né, gente? Ei, Reza gente, pra olha, subir, foi-se embora e não saiu. Eu fico tão feliz quando pessoas públicas saem desse armário, desse bendito armário, porque eles dão voz, né? Assim como a gente também empresta a nossa voz para falar um pouco sobre isso. É tão importante porque eles têm um alcance muito maior e, assim, eles conseguem, com essa representatividade, levar muito mais essa mensagem, né? Essa ajuda, essa força, né? Para você saber que tem outras pessoas. É muito importante, né? A pessoa se sentir parte, né? De tudo isso. Sim, é importante demais, gente. Principalmente porque eu acho que nem cabe agora, mas eu tenho que enfiar essa treta aqui no meio. Garoto, enfia. Não há... Vá, menino. Não tem hora certa pra enfiar. Sempre tem, não é verdade. Orgias só os finais de semana. Por favor. Sexta-feira Em relação... tá chegando o final de semana, então pode.
Desculpa interromper, vá, continue. Em relação, assim, o pessoal que quando você vê que você encontra, né, outras pessoas representando coisas que nós não tínhamos, né? A gente não tem grandes representantes gays, né? Hoje você tem os gays na música, na TV, apresentador, né? Apresentador de telejornal. A gente não tinha. Era muito escasso, né? A gente não tinha o que ver. E existe essa grande preocupação das pessoas acharem que, porque tem dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando, meu filho vai virar gay, ou minha filha vai virar lésbica, sapatão. Porque se ele vê um burro, ele vai virar um burro também. Se ele vê um cavalo, ele vê um cavalo, né? A gente passa o tempo inteiro vendo Ai, meu héteros Deus, se cuidado, beijando, um cavalo, meu ela, filho vai virar cavalo. tudo. E tá aqui, ó. Ninguém, enfim. Eu Pois tinha é, que eu jogar acho essa treta aqui no meio. essa questão dos famosos é muito importante, sim, porque dá voz ao movimento, as pessoas se sentem representadas, sentem parte daquilo tudo que está acontecendo. A gente meio que cobra, às vezes, o posicionamento, né, das pessoas, mas é por causa disso, é para que tirem esse tabu em cima dessa questão de você ser LGBT, de você... Por que, gente? É tão normal, é tão natural. Por que de deixar isso tão difícil, complicado, né? As pessoas têm que desmistificar esse negócio e tirar esse preconceito em cima disso tudo. Exatamente. Então, eu Isso é acho que muito quanto mais importante. pessoas estiverem sendo vistas, né? Porque todo mundo é igual, a gente somos seres humanos, todos capazes, todo mundo pode fazer tudo aquilo que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Já dizia Xuxa. Exatamente. Exatamente. O questionamento é justamente tipo, por que que o outro faz com a vida dele incomoda tantas pessoas? Gente, Enfim, então assim, quando a gente se vê representado numa pessoa dessa, a gente fica feliz por ver uma pessoa que tem visibilidade e levantando uma bandeira, levantando a questão de que ela tá ali, ela é um profissional, enfim, é muito bom isso é muito gratificante. Mais população LGBT, juiz, advogados, médicos, Pois é, a enfim, gente em sempre todas as esteve, né, em profissões, todas essas posições. nós A questão estamos em todas as posições, na verdade, né? Exatamente. E hoje a gente consegue ver com mais clareza, né? A gente hoje vê pessoas defendendo nossos direitos nessas posições, entendeu? Então a gente se sente mais seguro, às vezes a gente se sente mais representado. Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo que é figura pública, que tivesse sua sexualidade já exposta, assim, que ela fosse já assumida, ela deveria contribuir um pouco com isso. Acho que as pessoas têm um pouquinho desse dever, né? Acho que deveria... Assim, eu sei que é muito relativo, cada pessoa faz aquilo que quer, que se sente confortável, mas sendo pessoa pública, sendo uma pessoa famosa, acho que ela deveria contribuir um pouquinho com isso. Custa nada. mas eu acredito que parte dos artistas ainda meio que se contém, não defende, não se expõe, acho que vem mais pela questão da indústria, né? Imagina, um Tudo muito galã... preconceituoso, né? Então, justamente, mas tipo, ele quer manter o status que ele conseguiu de ser o galã da novela e tal, e é o pegador da novela, como é que ele vai se assumir gay? É o mesmo receio que todo mundo passa, né? De ser tirado de um armário abruptamente. Exatamente. Ele não E quer existem sofrer a vários represália. casos aí, né, de tipo, Fico pessoas que imaginando. passam a vida sendo chantageadas e, enfim, recebendo ameaças em relação a isso, né? E meio que se submete a essas ameaças justamente para manter o que eu tava falando, né? Se manter no Quando a gente mercado. surgem histórias, né, disso. E isso é muito E, preocupante. Eu fico claro. imaginando como é que uma pessoa dessa consegue viver sem postar uma foto, sem nem postar foto, sem Gente, poder imagina você viver demonstrar seu escondido. amor, Eu não demonstrar o consegui que passar você sente por Eu não outra conseguiria, garoto, porque eu não pessoa. consegui enganar essa história de Sei lá. Júlia. Pra você ver como eu sou um péssimo ator. Eu não passaria pra Malhação, porque eu não consegui sustentar a história de Júlia por um mês. Júlia não conseguiu se sustentar por muito tempo. Pois é, Júlia não tava muito preocupada em se sustentar também, né? Teve Mas isso. não ajudou. Tá vendo né? aí? Então, porque ele me arrastou na situação. Não, gente, é porque assim, eu realmente aguardei muito o tempo dele em relação a tudo, mas assim, é uma coisa inevitável, entendeu? Ia chegar um momento que a gente ia chegar. Era o que a gente sempre conversava. Ele olhava pra minha cara, a gente ria muito. Ele dizia: Tu sabe que isso não tá enganando ninguém, né? Acho tudo bem. E eu sempre fui muito consciente de todas as. Assim, como. Enfim, né? Como vocês já foi comentado aqui, eu fui o primeiro relacionamento homoafetivo do Jackson e eu tive que. Ele passou por muitas fases do meu lado. Eu tinha que entender também isso, porque eu já tinha passado por isso. Então eu entendi que, tipo, ele tinha vários processos, várias etapas, enfim. Hoje ele tem uma personalidade formada, hoje, com todas as opiniões dele e tudo, mas, assim, a gente foi construindo isso junto. Ele teve essa pessoa que apoiasse. Eu me sinto muito feliz em ter conseguido, ter tido êxito nessa caminhada aí, porque Que bonitinho.
Foi muito legal, foi muito bom. Além de tudo, a gente teve muito isso, de se ajudar em relação a esse processo inteiro. Foi muito legal. Como eu disse, né? Como eu disse, né? Por sorte, ele não foi a pessoa que pulou fora na situação quando minha mãe começou a fazer as tretas lá, né? Porque ela caiu em cima dele. Pelo contrário, ele me ajudou. E ficou lá, né? Firme e forte. Tá mesmo que música de forró, né? Muito amor. Teve um dia, só pra comentar, assim, outro comentário disso. A mãe do Jackson, ela não foi perguntar a ele. Ela veio perguntar a mim. Foi, gente. O quê? Sobre a relação da gente. Você é Júlia de peruca? Não, ela não chegou assim. Eu lembrei do caso agora. Ele me contou depois. Ela chamou ele, lembrei agora, tinha esquecido desse episódio. Ela chamou ele e perguntou: o que é que você sente pelo meu filho? Eita. Bem assim. Só um sexozinho. A frase que veio depois foi muito pesada. Eu acho que pode ficar para um próximo episódio. Fica aí a curiosidade. O que é que ele responde? Deixa pra lá. Saiam do armário quando se sentirem à vontade para isso. Tá aqui exatamente para representar isso, para que vocês entendam que é tudo muito normal e que é muito bom quando isso acontece de forma natural. Você vai E que se não for de forma natural, vai ter que ser bom também, gente, porque vai ter que enfrentar. Pois é, sejam fortes, né? Estejam conscientes que vocês às vezes têm que estar preparados para isso. A qualquer momento pode acontecer. Então, estejam preparados, se preparem. Já ia dizer isso. Agora se prepara, porque assim, se não for. É melhor que seja por você do que seja por outra pessoa lhe forçando a fazer. Pois é. Uma outra coisa que a gente pode. Encaminhar esse episódio pra pessoa, pra mãe e pro pai. É verdade. Para eles entenderem um pouco do que a gente passa, né? Fala assim, mãe, pai, a gente precisa conversar. Posa na Mas TV. assim, ó. TV pra tocar logo. Ela fala assim, mãe, pai, a gente precisa conversar, mas antes da conversa, vamos ouvir aqui um podcast? Aí quando terminar o podcast, sim, e isso aí é o quê? Aí o pai e a mãe, isso é o quê? Não sei o que, tipo... Isso é tão legal. Eu achei tão interessante. É porque assim, ó, a minha história é bem parecida com a de fulano. Pronto, já joga assim. Já joga o Miguel. Eu espero que a gente consiga com isso chegar a ajudar alguém, né? E depois escreve pra gente, por favor, pra dizer se deu tudo certo também. Outra coisa que é muito velada e que a gente pode comentar aqui é sobre a questão da religião, né? Que não ajuda. Polêmica, lá vem. A gente começou agora, já vai se envolver em polêmica. Meu Deus do céu. Não posso me envolver em polêmica. Mas estamos entrando nessa seara de primeira. Já vem polemizar. É muito. Eita, fiquei travada. Destrava buracão. Keila, deixa ela, Keila. Solta ela. Enfim, a religião, ela tem isso, né? De deixar as pessoas, assim, impor regras e tudo. E as pessoas meio que vivem dentro dessa como eu posso dizer? Dentro dessa bolha. Isso, as religiões, ela deixam as pessoas... Enfim, elas não conseguem desenvolver em relação à questão da sexualidade, geralmente, né? Então... porque já tem, amigo, esse lance de, tipo, você tá dentro da igreja, você tem que seguir uns princípios, você já tem a questão da Bíblia, já tem a questão de... você já passa meio que por um julgamento, né? A realidade é bem essa. Exatamente, Então você tem aquela coisa do certo e do errado, e de que aquilo que é errado você não pode, enfim, doutrinas, né? Era isso que eu queria lembrar, doutrinas religiosas. Então, assim, cada religião tem a sua. Acho que por a gente viver num país predominantemente cristão, então a gente segue geralmente a Bíblia. Tem muito disso, né? De interpretações e coisas que trazem a homossexualidade como uma coisa errada. Eu estava assistindo uma live de Leandro Carnal com a Maria João, que eles falam sobre sexualidade, identidade de gênero e tal. Então, para resumir, uma das falas dela, da Maria Homem, desculpa aí, que teve um determinado momento da história que a igreja percebeu que casais homossexuais não geravam filhos. Logo, não teriam o que? Novos adeptos à igreja. E logo não teriam o que? Menos dinheiro entrando na igreja. Então, foi a partir daí que eles passaram a condenar a homossexualidade. Por causa de dinheiro. A igreja católica tem uma grande parcela disso, né? Dessa culpa, dessa questão toda. E depois surgiram as igrejas
as protestantes e continuaram com isso, né? E até acho que pioraram, perpetuaram essa questão e tem muitas que pioraram isso porque tornaram isso abominável em algumas. Isso. É muito complicado, gente. A religião e sexualidade, elas sempre tem esse tabu, essa coisa que gira em torno que as pessoas, quando estão dentro de uma religião, elas são doutrinadas a viver aquilo e elas não conseguem desenvolver sua sexualidade. Então, vivem de forma escondida, né? Velada. Exatamente. É muito complicado isso. É bem polêmico isso, na verdade, né? Dá um podcastão, né? Rara Outro- vez que se encontra num debate desse tipo aí que a coisa não pegue fogo, né? Pois é, já Só tiveram falando vários tanto. posicionamentos sobre líderes, né, religiosos em relação a isso. E, recentemente, a Igreja Católica, inclusive, tentou se retratar em relação a relacionamentos homossexuais. Mas, assim, nada muito. Não tivemos muita vitória em relação a isso ainda. Mas estamos aqui lutando pra isso, né? É verdade. Eu acho que a igreja pode parar de se preocupar, que ninguém tá querendo entrar casado na igreja, não, viu? Fiquem bem quietinhos. Podem ficar tranquilos. tranquilos. O povo pode parar de se incomodar com casamento gay, viu? Porque se você não é o noivo nem a noiva, então. Tá se não, incomodando não por sei quê? por quê. Exatamente, tá se Tem incomodando pra que por quê, aceitar menino? ou não, né? Você Até porque não precisa, né? Você não é o Quem noivo. tem que dizer o sim já está lá dizendo. Você não precisa aceitar isso dá ou não. muita Você precisa polêmica. respeitar apenas. É isso que as pessoas têm que botar na cabeça, gente. Ninguém tá pedindo pra ninguém aceitar ninguém nem nada disso. Apenas respeite. Acho que a gente pode falar agora. Vamos jogar um shade, bora. Bora. Shade nunca mais a gente Já aceitou nada. falando sobre esse assunto religião, né? Vai ficar pesado, né? Toca a vinheta do Shade, toca a vinheta do Solta o Shade. Vinheta, DJ. A gente pode falar do caso aí recente do Porta dos Fundos, né? Aí foi shade, viu, meu amor? Aí foi o shadeão, viu? O Porta dos Fundos lançou um episódio especial de Natal, onde o Jesus, né, que era o personagem Jesus, ele apresentava trejeitos gays. Jesus era gay no episódio. Jesus era gay no episódio. E isso causou um rebuliço, um alvoroço imenso na internet, que chegou a essa questão exatamente das igrejas, né? Porque para as igrejas de forma alguma Jesus como símbolo, né, ele poderia ser representado dessa forma, como homossexual. Uma certa igreja teve a brilhante ideia de processar a Netflix e Porta dos Fundos. Agora, minha gente, sabe quanto é que eles pediram de indenização? R$ 1 bilhão. Oh, minha gente. Apenas. A pessoa tem que ter muita coragem, porque a noção passou longe. Não, tem que ter coragem, porque realmente a noção, meu amor, não tem, né? Inclusive, durante esse período todo da questão do episódio, o estúdio do Porta dos Fundos foi atacado. Vocês lembram que teve um Várias atentado? vezes. Ah, é verdade, Uhum. foi atacado o estúdio deles. Pois é, gente. Então a gente vê que isso, o ódio e toda essa questão, ela tá. Gente, qual a necessidade disso? Aí né? aí você vê a situação. Olha a quantidade de dinheiro que a igreja pediu. Você entende que o burburinho inteiro, a situação inteira era justamente por causa de dinheiro? No fim das contas, né? Tudo que das resta contas é o interesse, né? O interesse real é isso, né? esse financeiro em relação a tudo. Aí o que é que eles queriam? O cara lá, ele moveu a ação. Ele é pastor e advogado, tá? Uhum. Então ele moveu a ação pedindo R$ 1 bilhão, porque ele se sentiu desrespeitado na sua fé cristã. Só que, para ele realizar o processo, né? Vocês sabem, gente, no processo você tem que ter dinheiro também, tá? Deixa claro. Para ele realizar o processo, ele solicitou benefício de justiça gratuita, tá? Eu não entendo muito dessas coisas não, mas é tipo assim. Ele queria ganhar R$ 1 bilhão de reais, não queria ter custo nenhum. Isso, como se ele não tivesse dinheiro para mover a ação. Uhum. E aí o que aconteceu? A juíza maravilhosa, um beijo para Patrícia Conceição, vou até dizer o nome dela, porque ela é linda. Então ela questionou a legitimidade da igreja, né? Por que, né, vai receber essa indenização? Então traga o balancete de contas a provar que você, né, precisa da justiça gratuita. Não entregaram, né? Óbvio. Então a igreja alegou que a quantia era elevada, pois seria distribuída entre as organizações de caridade. Ah, meu amor, mas não teve demora, pois tiveram que pagar, sabe quanto? Ao Porta dos Fundos e a Netflix, R$ 82 mil de causas processuais.
E caso eles recorram, Receba esse o valor boleto. vai dobrar. Receba esse boleto agora pra pagar? Agora pague, viu? Que a cobrança chegou, querido. A cobrança Pronto. chegou. Aí não, na Das- verdade, deixa eu só corrigir. Esses 82 mil, eles têm que pagar a justiça, tá, gente? Não é o Porta dos Fundos, nem a Netflix. É a justiça. Porque, Mas tipo, imagina eles aí, meio mas que imagina o querem enganar. baque, gente. Você esperando 1 bilhão, tem que pagar 82. Ai, eu tô rindo com respeito. Mentira, não é com Por quê? respeito, não. É meio que se ele estivesse enganando, entendeu? Ele quis dizer que não tinha dinheiro pra arcar e tinha dinheiro, e aí? Agora receba esse boletinho pra pagar. né? Pois é, acho mais que justo. Lady Gaga, receba esse boleto. Essa tá pagando caro. Entendedores entenderão. Hashtag A gente, piada interna. Miami. Aos poucos a gente solta as piadas internas da gente Vai pra você. soltando, fiquem na curiosidade. Esse foi É, o e a gente pode falar do próximo caso, né? Solta a vinheta. Esse é o momento. Tá. Que foi o caso do Tami Miranda, né? Ai, gente. Mais uma vez levantou a questão ele como pai, né? Representou Recebeu o convite da Natura, né, pra fazer a campanha Dia dos Pais. Aí teve os escrotos lá que foi dizer que não representava ele, mas não lhe representa mesmo não, meu amor. Quem foi que disse que tá lhe representando alguma coisa? Tá se preocupando por quê? Toda essa treta Não. não passou de fake representa news, muito né? mais, é muito pai aí, cis, né? Muito mais do que esses pais cis que tem por aí. Exatamente. Aí esses escrotos vieram se doer com a situação que não me representa, não, mas não lhe representa mesmo não, querido. É muito mais do que eles, com certeza. Exatamente. É por isso que eu tô dizendo, tá, gente? É porque Isso se mesmo. não fazer, tem que ficar atacando toda hora. respeita a história. Respeita a história, respeita a minha história, pensando que assim é. Agora, eu acho tão engraçado querer fazer boicote à Natura. Eu acho que esse povo deveria parar de fazer feira no Carrefour, de fazer feira no Pão de Açúcar, de usar o Windows, de usar Facebook, de usar Instagram, de usar o Google. Ah, não compre também, tá? Tênis da Adidas. Ou Parem de seja, tomar voltar para as cerveja. cavernas. E parem de tomar cerveja, porque a Ambev, meu amor, tirem as contas do Itaú, parem de comprar carro da Ford, porque são empresas que, de fato, elas apoiam abertamente a causa LGBTQIA+. Então parem de usar os serviços. Gente, e já que eu falei da questão de não representa, deixa eu explicar o porquê também, tá? Pra deixar bem claro. Porque a campanha não era que o Tami ia ser o pai da campanha, não era ele sozinho. A ideia foi justamente isso, ele representar o nicho que ele representa, porque tinha outros pais também na campanha, entendeu? Claro, ele era Então, pai. assim, E se incomodou como, né? Fosse, né? Isso, aí a pessoa vai lá e se incomoda porque não me representa. Por isso que eu tô falando certo, meu amor, mas ele não tá ali pra lhe representar mesmo, não. Até porque é mais do que vocês. Convenhamos. Exatamente. Que a grande maioria que tava lá criticando, tá dizendo lá que não representa, é aquele palhaço que às vezes Eu adorei. que mal paga a pensão. Vamos ser sinceros, que tem muitos por aí. E eu adorei que Gretchen gravou um vídeo lá e botou todo mundo bem no cantinho deles. Pois é, adorei o vídeo dela, amei o vídeo dela. Ah, eu não Pois vi. é. Vou procurar. Ah, minha gente, por favor. Vai lá no Gretchen Instagram dela, Marvin, tá disponível. Ela A postou lá. Gretchen também merece, né? Uma salva de palmas aí por ser uma mãe que, né, Ai, que tudo. que representa demais, gente. Ela é um exemplo, realmente. Uma pessoa muito forte para ter, né, lidado com tudo isso com tanta perspicácia, com tanta força, né, com tanta maestria. Nossa, Foi muito É, bonita gata, a produção pressão dela. que ela recebe é muito maior do que a gente, pessoas comuns, recebe, né, gente? Ela tá ali, É, né? Ela tá fica exposta, sempre. uma grande. imagina quanto não foi atacado, né, já. Exatamente. Imagina você ter que lidar com essa situação da pessoa atacando seu filho, né? Verdade. Então, a gente tá comentando isso, gente, pra tirar essa questão. Por que as pessoas se incomodam tanto, né? Meu Deus, enfim. Pior que, se você parar pra pensar, a gente fala e volta ao mesmo assunto. Por que as pessoas se incomodam tanto com a vida dos outros, né? O filho dos outros, é verdade. Ai, gente, dá um ranço, dá um cansaço, dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Dá uma canseira. Eu Mas quero vamos falar de mais. coisa boa Você agora. não quero representa coisa mesmo, não, boa. palhaço. Que pai aqui que cria, me poupe. Desamarra meus ovos. Ah, por favor, Tu não cria desamarra nem um minhas peixe. pernas. Quem és tu pra vir dizer que Agora me tu representa, não? vê esse povo. Ah, Quero gente, vamos mais. falar de coisa boa. Quero mais LGBT nas campanhas. Vamos lá, gente. Bota mais. Muito mais. Bota mais Arrasou, tranquilo. arrasou, parabéns. Eu quero é mais. Bota Palmas pra Natura também. palmas pra dona Bota Natura. palmas aí na edição. Vamos pro glitter. Palmas, Coisa boa. Vamos falar de coisa boa, por favor. Glitter. Glitter. O nosso glitter hoje vai pra
todas as pessoas que saíram recentemente do armário. Ai, gente! Eu adorei o Não. Bob Esponja colorido. Gente, tiveram foi vários, né? Velma A Velma. do A Scooby-Doo. Velma do Scooby-Doo, foi Ela não tudo. foi, ela não foi assim, né? O autor, né, da história, ele meio que revelou que ela já tinha isso desde sempre, mas a Só da indústria personagem, né? Ele não pôde desenvolver a história da personagem porque a indústria não ia permitir, né? Pois é. E o caso do Bob Esponja foi que ele representou a postagem da Nickelodeon no dia do orgulho LGBT, né? Bem coloridinho lá, lindo. Foi tudo, gente. A gente assistiu tanto isso durante a infância, talvez a gente já soubesse que o Bob Esponja era gay e que a Velma era lésbica, e a gente talvez não tivesse percebido. Muita gente não tivesse percebido. E todas essas pessoas famosas que se assumiram recentemente, que estão lutando aí, estão nos ajudando nessa luta da causa LGBTQIA+. Podemos citar vários nomes. Eu posso citar a rainha, realmente, Daniela Mercury, que já faz Dona! Tudo. que saiu do armário, mas que luta. Gente, dá muito orgulho. Dá muito Ai, orgulho. gente. Levanta a bandeira mesmo. Ela É porta a bandeira da causa. muito lindo isso. Rainha, né, Maurício? Maravilhosa, Rainha, né? de verdade. Aí eu queria também dizer o seguinte, eu vi essa semana, gente, como sempre, né, a Marvel fazendo o papel dela maravilhoso, né? Vocês viram que saiu na quarta edição da revista da Saga Empire. Isso é pros nerds, tá? Porque eu sempre vivo reclamando dos nerds, que eu vivo cercado pelos Você nerds. também é nerd, aceita. Então, teve um casamento gay, gente, entre dois personagens, Hulkling e Wiccan. Tudo o que há. É uma união oficializada, meu amor. Tem foto Até tudo. que fim, né? Tem o Google, porque Parabéns, teve união parabéns, oficializada. Eu vou precisar usar o Google porque eu não conheço isso não, tá, gente? Lanterna Como é? Verde continua Pesquisa solteiro, como graças a Deus. Marvel. Eu tenho que entrar nessa revista, gente, pelo amor de Deus. Quem mais, gente, a gente pode Por citar? favor. Ah, e Lulu Santos não foi tão recente, mas foi recente, né? Eu tenho uma coisa pra falar de Lulu Santos. Lulu Santos, a gente sentia ele muito preso, né? E depois que ele se foi assumiu muito bom, publicamente, ele se soltou muito mais. Você Ele até, mostra gente, que ele é mais nítido a feliz. felicidade da pessoa. É verdade. Mas também você imagina, ele viveu esse tempo inteiro calado. Assim, ele também não sei se ele já tinha sido questionado ou não, mas assim, ele nunca tinha falado nada, né? Várias E eu vezes. queria exaltar também nesse momento Glitter, não só as pessoas, tá? Mas eu quero exaltar mais uma empresa, tá? Que tá sempre levantando nossa bandeira, que é a Netflix. Amo. Arrasou. Amo, Verdade, porque Netflix sempre tem personagens trans, tem personagens gays, tem muita representatividade, não só trans, não só gays, mas a gente tem muitos personagens negros, mulheres negras, nós temos personagens LGBTQIA+, em papéis de destaque, isso é muito importante. Muito importante. Atrizes, atores e atrizes, homens e mulheres trans sendo representados. Temos Isso é séries muito que importante. discutem a sexualidade, gente. Como a gente precisava disso quando nós éramos Vocês vão me ouvir muito falar da Netflix. E olha que ela nem patrocina a gente, viu? Mas querendo patrocinar já pode. Eu acho Mas que eu Sex à vontade. Education é um hino de série. É E eu realmente assisti. uma coisa assim maravilhosa. Acho que todo adolescente deveria assistir. Eu queria que tivesse tido um Sex Education, gente, no tempo que eu era adolescente, pelo amor de Deus. Meu A gente sonho. entrou no momento. Minha, a gente já entrou num glitter, a gente já meteu dentro. Já vai começar a indicação? É o momento? Já começou a indicação. Então vamos Já. indicar, garoto. Chegou aquele E momento. vamos embora. Parabéns a O todo mundo. momento da gente dar uma dica de coisas que a gente gosta e já Então, compartilhar com vocês. Vamos sim. Então vamos lá. Quem começa? Já que Johnson já abriu as portas falando em Sex Education, Posso eu queria falar, eu assisti Umbrella Academy, foi bem necessário, eu acho assim, que todo mundo precisa assistir a segunda temporada. A personagem Vanya, ela de fato mostra seu outro lado da sua sexualidade, né? É declarada bissexual. Na primeira temporada ela tem um relacionamento com um rapaz, nesse segundo ela se relaciona com uma moça, então acho show, acho que representa bem, ela é uma personagem principal, então assistam, por favor, já tô indicando. Tem outra coisa pra indicar também, mas falo mais na frente. Tá, eu vou indicar um livro, gente, que eu li. Acho maravilhoso, já li 2 vezes. Muito bom. O livro é O Terceiro Travesseiro. É um romance. Ai, que bonitinho. Do escritor Nelson Luiz de Carvalho. A obra é baseada em relatos reais, tá? E ela conta a história de um garoto que sofreu preconceito e a dor de um amor incompreendido pela sociedade. Ai, Que lindo, Ai, né? gente, é lindo o livro, vale a pena. Leiam sim, O Terceiro Travesseiro. Então, eu vou Pois indicar é. um livro também que eu estou lendo no momento, que é Tudo.
O nome do Fala. livro é Devassos no Paraíso, Uh, de João Silvério ah. Trevisan. Já vem com polêmica. Gente, eu já ouvi falar desse livro. E É porque as O pobres também livro elas leem, né, gente? o livro é tudo. Ele conta a história da homossexualidade brasileira, desde a colônia, do Brasil Tudo. colônia, desde o primeiro viadinho que chegou nesta terra até a sua Arrasou, casa. já vou ler sim. É tudo, e é numa linguagem simples, bacana, jovem, e é um livro que ele foi escrito em 1980 e alguma coisa. Imagina a polêmica que foi esse livro Caramba, lançado. que massa. Eu já quero procurar esse livro pra ler. Muito bom, ele é um livro que todas as edições são esgotadíssimas, ele é muito difícil. E no começo de 2019, eu acho, foi lançada a 4ª edição dele, então tá perto de acabar aí. Adquira o seu Ai, exemplar, tá? Quero, hein? Eu vou procurar. Eu posso indicar uma É outra uma leitura coisa? necessária. Eu tenho outra coisa pra indicar. Indica. Menina, Ai, ela é indica. indicadora. Também. Gente, olha esse livro. Ó, preste atenção que é pra gente não confundir as coisas. O título do livro é Este livro é gay, e hétero, e bi, e trans. Esse é o Vou título do repetir. livro, viu, gente? É lindo o livro. Este A capa livro é do livro é gay, linda. e hétero, e bi, e trans. Ele é de James Dawson, já foi traduzido, e ele trata justamente... Olha, gente, eu tenho que indicar esse livro, porque ele é muito importante. Porque ele trata justamente dessa abordagem difícil, né, entre pais, jovens, professores, que é a questão da sexualidade. Então ele traz um texto que tem ilustrações, traz um texto de uma forma simples, como se fosse um manual. Então é uma reflexão, né, sem preconceitos, obviamente, sobre os desejos sexuais de cada indivíduo. E acima de tudo, é respeitando as escolhas de cada um. Então, Que indico massa. demais. Este livro é gay, e hétero, e bi, e trans. James Dawson. Procure. Tudo. Gente, eu tenho que confessar uma coisa. Eu preciso voltar a ler. Gente, faz um tempo que eu não leio. Meu Kindle, ele tá ali abandonado. É porque ela é Gente, tecnológica. viu? Enfim, Amazon vou, pode nos patrocinar também. vou pra minha indicação. Minha indicação é um pouco mais polêmica do que todas as outras aí. Mas, Como ele sempre, né? É um filme. O filme se chama Boy Erased. Ai, tudo. Ai, muito E bom. eu não lembro da tradução dele agora no momento pra Será português. que Não, sei teve? não sei se teve tradução. Mas Pois é. acho que é alguma coisa em relação a uma verdade anulada, alguma coisa assim. Isso, Boy Erased, uma verdade anulada. Pronto, não traduziram o título, mas deram. 2018. É isso. Versão brasileira. Ai, cebosa. O Boy Erased, gente, é um filme que fala sobre um jovem que ele é filho de um pastor da igreja protestante. Ele é levado a um centro de tratamento onde o objetivo é que ele mude seu comportamento, que o menino ele apresenta um comportamento já tido pela família como homossexual e ele é levado a esse centro de tratamento. Um livro que retrata uma realidade de que existem vários centros de tratamento que buscam a cura gay, né? Nos Estados Unidos. Existem alguns aqui no Brasil também. Se vocês pesquisarem, vocês vão poder encontrar reportagens falando sobre isso. Então, o filme fala disso e fala da relação dele com a mãe dele, que é muito... o filme é maravilhoso. Gente, é emocionante. Exatamente. Essa é a minha indicação. Preparem os lenços, porque a lágrima vem. Exato. Arrasou. Está nas plataformas de streaming. Eu acredito que sim. Eu vou dar um... Mas se não tiver, né? A gente sabe que a gente sempre dá um A jeitinho de gente dá aquele jeitinho brasileiro, gente. Lá na Não Bahia vou Pirata. incentivar a pirataria, tá? Sem Não querer mesmo. incentivar, mas já incentivando. Mas assim, acredito que deve estar. Deve Ele estar tá nas tudo, plataformas. né? Pra alugar, então, enfim, É, vocês procurem. encontram aí formas de assistir. É um filme muito bom, assistam. É lindo. Tem a atuação maravilhosa da nossa maravilhosa Nicole Kidman. Amo. A rainha, eu acho ela. Aí tem Russell Crowe também, né? Tem o Russell, que é o pai do garoto, e a Nicole E Kidman o Troy, né? Troy Silva também, né? Troy também tá no filme, gente. É um filme maravilhoso. Ah, é muito bom, Assistam. gente. Muito bom. Assistam. Vai lá assistir. Assistam. Eu vou assistir de novo, porque... Leiam os livros também, vocês vão amar. E Eu acho que vai estar tudo na postagem do sociais. Instagram, né? Vai estar no Instagram Vai, as vai. indicações. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No Twitter, Vão lá Facebook, no Instagram. Vai colocar essa É, coisa gente. na descrição. Todas as indicações vão estar lá, gente. Pra vocês acharem lá nas Só descrições. pra reforçar, é @miolo de POC. Em todas elas. No Twitter, Instagram, Facebook, em todas. Isso. Todas as redes sociais. E aquele Precisa momento falar com a maravilhoso. Aquele não, pra recado. falar com a- Quer falar Como é que o povo faz? Como é que o povo faz Fazer pra falar com a gente? Pelas Manda redes e-mail. sociais, manda e-mail, pode mandar Manda direct tudo. lá no Instagram. Mentira. Só não manda nudes, que a gente não vai responder. Mentira, se quiser pode mandar.
Ei, minha gente, tem uma pessoa chegando, viu? Eita, já Ela tem a presença chegou. Ela. dela. Ela tá chegando. Mete essa vem, ela vinheta vem, que ela tá ela- chegando. Madame Nova Era, né? Madame Momento Nova Era. místico do miolo de POC. O momento da Madame Nova Era. Gente, aí vocês vão ver, ela não erra. Ela tem resposta pra tudo. Explica aí o que é a Madame Nova Era, Gil, rapidinho. Ai, gente, Madame Nova Era é maravilhosa. A gente depois vai meter ela no outro podcast pra explicar como é que ela surgiu. Mas É, basicamente é um baralho com as cartinhas que trazem mensagens, sabe? Mensagens especiais. Que sempre bate, assim, bem certinho com o que a gente sempre tem pra dizer. Ela não erra nunca. Ela não erra. E Vai, sextão. Já associei Sextão. que Madame Nova Era chegou com Sextão. sextão. Eita, menino. Claro. Porque você está com esse ar desconfiado. Sei daquele seu amor que você se recorda com frequência. Bem, a melhor coisa numa separação é adicionar sentimentos às lembranças. Lembre-se, para receber coisas boas é preciso jogar as ruins fora. Acredite, saia, externe e realmente se torne grande. Ah, Não erra. Ela não erra, Ela- né? A gente foi tudo. poxa, Chegou maravilhoso. por fim o primeiro episódio. Ah, Na semana tem mais. Muito obrigado por ter chegado até aqui, pessoal. ai, gente, Sua obrigado. presença é fundamental. Compartilhe com seus amigos, com colegas, com mãe, com pai, com professores. Esquece das Enfim, nossas Manda pra todo mundo, garoto. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. bom Segue final de aí nas semana. redes sociais, arroba miolo de pó. Divirtam-se. E obrigado Juízo. pela paciência. Beijos. Beijo. Beijo a todos. Beijo. Bye, bye.